Futebol é negócio. Quem não considerar futebol negócio, ou é débil mental, ou é ignorante, ou é bandido. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, zoeira sem limite, se não aguenta tá furido. Sou Bolívia. Ai, Brasil! Quinta-feira você já sabe, é dia de BTS aqui. No Desimpedidos, dessa vez a gente veio pra Brasília. Senado Federal, aqui no gabinete dele, Jorge Cajuru. E aí, Cajuru? Beleza? Tá em outro nível agora, hein? Agora, com tanta gente pra entrevistar aqui em Brasília, vocês com uma audiência abismal, vem entrevistar o Cajuru. Pô, tanta gente pra entrevistar aqui. A gente convidou todos, você foi o único que aceitou. Cajuru, vou começar assim, lá atrás. Eu queria saber como que era o pequeno Jorginho na infância, porque o seu nome é Jorge Reis da Costa. Nossa, não é Cajuru. Cajuru é por causa do nome da cidade que você nasceu, que não é em Goiás. Todo mundo acha que você é goiano, que é no interior de São Paulo. A 54 quilômetros de Ribeirão Preto. É uma cidadezinha de 25 mil habitantes, em que eu já comecei dando o problema como menino, né? Ah, você já era um menininho polêmico, que arrumava confusão? Eu só chamei a diretora-geral do colégio, eu chamei-a de sapatão. Porque ela mordia na orelha de crianças, de estudantes, puxava a orelha até arrancar sangue, arrancou de uma amiga minha de infância. De sapatão, que a mulher é gay. Não, o direito dela, eu não tenho nada a ver com isso. Igual quando fala, Cajuru, você tem alguma coisa contra? Não, cada um dá o que quer. Não pode pegar o meu emprestado, né? Você empresta o seu, não? Não, nunca. Não. Eu fiquei sabendo que você já, mas daqui a pouco a gente fala. Não venha com essa não pode pegar não. Você falou, mas aí, tudo bem. Falei também isso não. Falei que na minha vez eu caí fora. Você pergunta pra Galisteu. Isso foi uma edição do filho de uma égua do editor dela. Tá lá escrito, porque eu coloquei assim, ó. Foi a única vez na minha vida... Que fez troca-troca. Exato. Mas deixei claro que na minha hora eu olhei pro negocinho dele, era pequenininho demais. Eu saí correndo e caí fora. Talvez se fosse grande eu até teria gostado. Mas você foi nele. Evidente que eu fui. E ele gostou. E ele gostou. Tanto que ele gostou que ele continua até hoje. Você torcia pro Palmeiras quando você era moleque, né? Era o time de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir da Guia, Levin, Edu, César Linei, técnico Oswaldo Brandão, preparador físico, Hélio Mafia. É a academia do Ademir da Guia e tal. Você deixou de ser palmeirense, assim? Você deixou de torcer ou você ainda gosta? Pra mim não existe esse time. Time é um só. Acontece que eu, Bolívia, eu parei de torcer pra futebol. Virando jornalista esportivo, você acaba... Muda um pouco, né? Você acaba cometendo erro por paixão clubística. Então eu decidi, falei, olha, eu não vou mais, vou ver o jogo com os olhos que eu ainda tenho, e não com o coração. Eu queria saber de você se o Palmeiras tem mundial, se você considera o Mundial de 51. É uma sacanagem, né? Eu sabia que era... Não tem, claro que não, mas tem coisa muito mais importante. Entendi. Você quer minha opinião? Ser campeão mundial e merda é a mesma coisa. Agora melhorou um pouquinho, mas antes era um jogo só, ué. Lembra? Sim. Como é que você é campeão mundial num jogo só? E agora, hoje, você é campeão mundial, mas na primeira fase você pega time de várzea, ou não? Porque é de todos os continentes, com CACAF, você pode ganhar pra FIFA ganhar dinheiro, essa FIFA que rouba, que assalta o futebol mundial. Então isso é bobagem. Então, pra mim, esse título mundial e merda não tem diferença nenhuma. O jogador, aliás, da Europa, eu sei porque eu já conversei com um jogador brasileiro que na época estava no Barcelona ou no Real Madrid, e eles diziam claramente para mim, Bolívia e todos nos acompanhando, que eles tinham ódio de viajar para o Japão logo antes do Natal, né? Eles queriam voltar para casa. Porque era a hora das férias dele. Claro. Você gosta do Felipão? Gosto. O Felipão é gente boa, é meu amigo. Isso é a maior hipocrisia do mundo, né? Tem repórter que fala, não, o fulano é meu amigo. Meu amigo. Mentira. Ninguém tem esse monte de amigo. Filipão é um dos poucos. A gente já brigou demais, porque eu mesmo amigo, eu fazia pergunta dura pra ele, né? Sim. Tenho o maior respeito por ele, achei que ele foi sacaneado demais em função daquele 7-1 da Alemanha, né? Aquilo não podia manchar a história bonita do Filipão como um treinador aglutinador. Ele não é estrategista, Bolívia. Mas ele é de vestiário, de dia a dia. De jogador, vestir a camisa, paizão. Mas assim, já que a gente tá falando do Felipão, tem uma pergunta do Twitter aqui pra você, ó. E aquele papo que podíamos ficar tranquilo que a Copa do Mundo do Brasil já estava armada pra ser do Brasil, que você falou, e daí a gente... Essa é uma pergunta de um filho de uma égua, né? E que certamente não vê televisão. Quem vê televisão, entra no YouTube ou vai lá no SBT, nos anais do SBT, tem lá, Conexão Repórter, programa Roberto Cabrini. Eu cheguei nele e falei, Cabrini, a Copa de 2014 é do Brasil. Já está negociada com o Blatter, presidente da FIFA, e com o presidente de honra da FIFA, o João Avelange,
e com o Ricardo Teixeira, genro do João Avelange, sócio do Blatter em futebol, em negociatas sujas, horrorosas, até porque se chama negociata. Essa entrevista foi 2 anos antes da Copa. Foi em 2012. Aí eu falei, agora, se daqui pra frente, de repente houver uma zebra e o Ricardo Teixeira tiver que renunciar ou ir pra cadeia, o João Avelange tá velho, morrer, ou o Blatter também ter que renunciar, aí o acordo morre. Só há acordo estando Ricardo A Teixeira. tríade. Exatamente. E aí, Bolívia, eu expliquei rápido, curto e grosso. Falei, gente, se entrar um outro presidente no lugar do Ricardo Teixeira, pode ganhar a Copa qualquer um. Eu até, inclusive, na entrevista, falei assim, pode ganhar a Alemanha, pode ganhar a Argentina, pode ganhar a Espanha. Por quê? Porque acabou o acordo. Ah, o Cajuru falou uma coisa e aconteceu outra. Vá pro raio que o parta fica com a sua opinião. Como que você consegue esse tipo de informação pra afirmar categoricamente que existe um esquema pro Brasil ganhar uma Copa? É triste porque é a primeira vez que se pergunta isto a mim. Outros jornalistas poderiam ter perguntado. Você nem jornalista é, né? Formado há 20 anos. Ah, é? Então parabéns, porque você é o único que fez essa pergunta pra mim. Então, eu tenho que te cumprimentar. É chato uma coisa, você falar de uma pessoa que não está aqui, que morreu. Quem contou tudo pra mim, sabe quem foi? Foi o J. Ávila. Por quê? Vou te contar em detalhes, em primeira mão, pela primeira vez na minha vida. Eu comecei a namorar a Sônia. A Sônia foi morar em São José do Rio Preto. Quando eu lá cheguei, ela me convidou para ir na casa da irmã dela. A irmã dela era esposa do J. Ávila. Aí, de repente, aparece na sala quem? O J. Ávila, que foi meu colega do SBT e da Record na Copa do Mundo de 86, com o Juca Kfouri, com o Silvio Luiz. E o J. Ávila começou a conversar comigo. Eu o chamava de Rauíla. Aí o Ávila começou a brincar e tal. Eu, Rauíla, e aí? E essa Copa que vem aí e tal? Aí ele contou a verdade pra mim. E mesmo porque se ele tivesse aqui, eu duvido que ele ia confirmar, né? Eu acho que hoje ele confirmaria, porque antes de morrer, ele dedurou todo mundo e ainda devolveu o dinheiro dele. Então eu acho que hoje ele contaria tudo rasgadamente. Como que você faz então, pra não tem combinar segredo. uma Copa, entregar uma Copa com um técnico? Como que é possível você armar todo esse circo e isso não vazar, isso não combinar com os jogadores de perder um jogo? Como que funciona isso? Essa é outra pergunta bem feita, então eu tenho que dar uma resposta bem dada. Você já entrevistou árbitro de futebol? Já. Você já entrevistou o Romualdo Arp Filho? Não. Entreviste-o. Ele vai lhe contar o seguinte, que um juiz de futebol, ele faz o placar que ele quiser. Romualdo tinha um monte de jogo que terminava 1-1 e antes do jogo ele falava pra você, vai ficar 1-1, hein? Então um juiz de futebol, ele amarra um time. Mesmo com o VAR, será? Agora, hoje em dia? Agora não tem mais jeito. Na época, sim. Eu estou me referindo àquela Copa. Sim. Aquela Copa do Mundo não tinha VAR. Naquela época, fazia isso tranquilamente. Você combinava com o juiz. Quem tem que ir pra final é esse time tal. Isso não chega na No delegação, jogador, não. no técnico. Pode chegar em 2, 3 jogadores. Você pega, por exemplo, um goleiro, pega um centroavante, que mete gol toda hora, ou pega um zagueiro. E Aí, pega, paga. Claro, grana. Você compra, literalmente. Você acerta as combinações das chaves. Com quem você vai jogar nas oitavas, quem você vai enfrentar nas quartas. E aí você facilita o caminho para aquele que você quer que seja campeão. O Brasil ia ganhar e qual retorno que teria? Já estava tudo definido. Basta alguém aí ter memória do outro lado. Gente, quem que era a presidente do comitê organizador da Copa do Mundo de 2014? A filha do Ricardo Teixeira, a neta do João Avelange. Ela assumiu para quê? Porque o Brasil ganhando aquela Copa de 2014, ela seria a nova presidente da CBF e ficaria mais 30 anos. Juntando o Avelange com o Ricardo e com a Joana, eles iriam para 90 anos de uma dinastia no comando do futebol brasileiro e como um dos donos do futebol mundial. Ou seja, futebol é negócio. Quem não considerar futebol negócio, ou é débil mental, ou é ignorante, ou é bandido. O árbitro de futebol já deu entrevista dizendo que ele manipulou o resultado de jogo. Ah, sim. Então só não acredita nisso, me desculpe. Quem gosta de futebol e não quer saber, porque senão a gente vai perder o tesão de assistir no essa caso porra. seu, você que é tarado de futebol, que fica lá gritando, time e tal. Eu não fico mais isso, não, porque time de futebol hoje é igual banco. Daqui a pouco você vai gritar, Itaú, Bradesco. Uma entrevista boa, né? A gente fica aqui desimpedido, não é isso? Fica desimpedido. É por isso que eu convidei você. Porque tem entrevista que você fica literalmente impedido. Impedido. de falar. E tem convidado também que não desenrola, né? E 98, você acha que foi armado também?
Não, aí eu estava lá. A história do Ronaldo? Né, eu estava lá. O Ronaldo teve convulsão mesmo. Aquilo que eu denunciei em primeira mão na revista Lance, no jornal Lance, foi verdade. Foi um médico da França, o Gerard Sarran, que me contou. Foi uma coincidência dessa tipo que eu te contei do J. Ávila. Chama-se Ronaldo Caiado, o governador de Goiás. Ele é médico. E o Caiado estudou em Paris, fez medicina em Paris. O Caiado ficou amigo desse médico que operou o Ronaldo Fenômeno e que no dia da final da Copa, o Ronaldo foi parar na clínica dele. E ele me contou lá na Beneficência Portuguesa, o médico da França que ficou com o Ronaldo horas antes do jogo Brasil e França, na final de 98, ele falou, ali, Cajuru, o seguinte, ali o médico da seleção brasileira, que já estava gagá, Bolívia, que era o Lídio Toledo, ele foi dar a xilocaína. Ocorre que o querido, porque ele faleceu também, o Lídio errou ao dar a injeção, ao aplicar a injeção no joelho. Foi para onde? Foi parar na corrente sanguínea do Ronaldo Fenômeno. E por isso que ele teve a convulsão. Aí que ele teve a convulsão. Se você entrar na bula da xilocaína, em qualquer farmácia aqui de Brasília agora, você vai ver lá. Primeira causa, convulsão. Porque é um anestésico muito forte, Isso, né? tá lá. Foi o que aconteceu com ele. Não teve nada daquela história de que a ex-mulher Ficou nervoso. dele, Por que não tudo. falaram depois? Falaram, pô, foi cagada do médico pra proteger ele? Uai, porque o Ricardo Teixeira, amigo dele, ele era médico do Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Entendi. Todo mundo falou, olha, vamos blindar, que aquilo ali acabaria com a carreira do Lídio, não? Mas, pô, mas também meio que zoou a carreira do Ronaldo também, né? Ficou feio pra ele. Se eu fosse ele, eu ia falar, pô, o médico que me fudeu nesse negócio. Eu falaria, né? Se fosse o Cajuru, eu falaria, ó, foi esse velho gagá que aplicou a injeção errada em mim. Exato. E me fu. Eu ia falar, porque ficava o Brasil inteiro falando que eu amarelei. Eu ia falar, não, foi o médico filho da puta, eu tava pronto pro jogo. Mas ali tem dinheiro em jogo, né? Tinha Nike, tinha muita coisa. Ronaldo, cala tua boquinha aí, fica quieto. Você foi demitido da Band porque você criticou o Aécio Neves ao vivo. Você já trombou o Aécio? Você já trombou o Aécio aqui nos corredores? Ele entrou uma vez só no plenário do Senado, no corredor. Quando ele me viu, ele olhou pra mim, eu baixei a cabeça e botei as duas mãos no bolso. Porque é o que eu devo fazer quando eu encontro algumas pessoas aqui em Brasília. Aí ele subiu, foi na mesa do presidente Davi Alcolumbre, deu um abraço no presidente, afetuoso. Depois ele saiu correndo por trás e foi lá pro Congresso, porque aqui ele entra pela porta do fundo. Ô, Cajuru, você já trabalhou em todas as emissoras de TV, menos a Globo. Por quê? Trabalhei em todas, inclusive na Globo, se eu Na quisesse. Globo? Eu trabalhei na afiliada da Globo, em Goiás. Fiquei um mês e nem aceitei receber o salário. Mas você não foi pra Globo porque os caras iam te censurar? Não, pelo contrário, não. Eu falo bem da Globo por causa do doutor Roberto Marinho, que ele gostava de mim de graça, me deixava falar na Globo, me dava espaço, ele mandou me contratar. Aí foram conversar comigo Luiz Fernando Lima, diretor nacional, Marco Mora, diretor do Esporte de São Paulo, e o Galvão Bueno como intermediário. Aliás, para quem duvidar, está escrito no livro do Galvão Bueno, que ele queria o Cajuru com ele, no programa dele, e para comentar com ele, ele não queria o Renato Maurício Prado. O Cajuru faria o Globo Esporte Diário, Cajuru faria um quadro A Bela e a Fera com a Ana Paula Padrão no Jornal da Globo, toda segunda após rodada e toda quinta após rodada. Veio o Luiz Fernando Lima e falou, Cajuru, aqui está tudo pronto para você assinar o contrato. Eu falei, de quanto tempo? Ele, 6 meses. Eu falei, por quê? Porque é uma experiência, Cajuru. Sei. Contratá-lo é um risco. Mas aí, Bolívia, ele começou a falar o que eu não poderia falar na Rede Globo. Eduardo Fará, presidente da Federação Paulista. Caixa d'Água, presidente da Federação Carioca. Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Quando eu falei, chega. Não, Cajuru. Outra coisa, horário de jogo você não discute. Naquela época, o jogo começava às 10 da noite na Globo. Sim. Eu achava um absurdo. Hoje em dia começa quase isso também. Agora é exigência. Agora no contrato, 9h30. Ainda é tarde. Pra mim tinha que ser às 9. Porque o sujeito que mora longe, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, ele sai do estádio, ele chega em casa 1h da manhã, 1h30 da manhã, 2h da madrugada. Muitas Isso é vezes uma não tem sacanagem. nem mais ônibus metrô. Ou já não passou. tem. Então, quando ele falou pra mim, Cajuru, o horário de jogo é assunto comercial, não é assunto jornalístico. Eu falei, então acabou. Fernando, desculpa, muito obrigado. Quando Globo. falaram das proibições, falou, deixa quieto. Quieto. Aí no outro dia eu acertei com a Band, eu da Atena. A Band faz, não, Cajuru, você vai falar tudo. Liberdade total, mantenha o seu perfil, nós queremos você do jeito que você é. Ok. 1 ano e meio depois, eu não falei nada. Eu só mostrei o estádio Mineirão revoltado, através dos deficientes, das pessoas especiais, dos cadeirantes, que não podiam entrar no portão especial que o Aécio Neves dedicou aos convidados dele, porque ele lançava naquela época a candidatura à presidência da República. Eu fui demitido ao vivo pela Band, porque o Aécio Neves é assim,
com o Johnny Saad, entendeu? Aí eu fui demitido ao vivo. Então a Globo foi mais honesta comigo. Na época do pai, do velho Roberto Marinho. Já os filhos têm algum ódio do Cajuru. Você coleciona mais amigos ou inimigos? Um homem pode ser bem definido e bem qualificado pelos amigos e inimigos que ele escolhe em função do que ele fala e do que ele pensa. Eu amo os meus inimigos, evidentemente longe, com distância oceânica de mim, e amo mais os meus amigos, que é o que me preocupa, é todo dia falar para os meus amigos, eu te amo. Algumas pessoas que você ama. Datena, Cláudia Leite, Galisteu, amava a Hebe, né? Aliás, você dava uns beijos de língua da Hebe, né? Eu nunca aceitei selinho nela. É só beijo de verdade. De verdade. E ela gostava porque eu beijo bem. Mas no resto eu também sou uma merda. Mas as polêmicas que você gosta de falar aí, você falou que gostava de gastar antigamente uma bala aí com as paniquete, que tem atriz de novela também que é o mesmo esquema, gosta de cobrar uns táxis de 15 mil e tal. Continua investindo nesse tipo de entretenimento? Não. Quero ter só uma mulher na vida, parei com sacanagem. Agora, eu ganhava muito dinheiro, Bolívia. O filho único, mamãe tinha morrido, eu gostava de gastar dinheiro com a minha mãe, né? E eu, sem um periquito pra criar, sem parentes, sem nada, simplesmente com o dinheiro que eu ganhava, eu cheguei a ganhar 350 mil reais por mês. Eu tô nesse esquema de ser solteiro, não ter filho, não sei o quê, só que essa parte tá faltando aí. Do quê? Desse ordenado aí, desse tamanho. Não, você não ganha. Você ganha mais, mentira sua. Com a audiência que você tem. Você não tá ligado, mas tá, continua. Mas então, é jogo rápido. Eu gastava dinheiro realmente com mulher, e com mulher famosa. Só que eu nunca disse o nome delas, por respeito. Agora, atriz da Globo? Quantas atrizes da Globo não fazem? Isso é uma idiotice. Lá em São Paulo tem um telefone. Fala pra você quer quem, Cajuru? Eu falei, quem que você tem? Qual é o cardápio aí? Mas, porra, a graça disso é depois você chegar e contar pra alguém. Sabe quem que eu comi ontem? E você não podia falar. Aí é foda, né? Eu tenho uma história exclusiva pra te contar que você vai gostar. Até porque ela era solteira na época. Adriane Galisteu. O Ratinho é gozador pra caramba, né? Sim. E o Ratinho ficava lá no SBT, na época nossa, falando, Galisteu, me deixa sair com você só uma noite, Galisteu. Por favor, mas é só uma noite, Galisteu. E ela, não esquece, Ratinho. Ratinho, eu não quis sair com o Silvio Santos. O Silvio Santos queria umazinha na Galisteu, né? E a Galisteu não aceitou e o Silvio Santos acabou colocando de madrugada, o demitiu do programa Fora do Ar, que era o nosso programa no SBT. Silvio Santos ainda consegue fazer essas coisas? Não, naquela época. Hoje não. Naquela época ele já era velho. Hoje também. só se for com prótese. Só se for com prótese. Mas o Silvio, o melhor patrão que eu tive, um cara adorável e tal. Mas o Silvio gostava de cantar as mais bonitas, né? O Ratinho foi insistindo. Um dia, Bolívia, a Galisteu tá no camarim, o Ratinho chega, ela fala, vou sacanear o Ratinho. Falou pra Hebe e pra mim. O Ratinho, combinado, tá enchendo o meu saco, eu vou passar uma noite com você. Sério? Sério, vou ficar com você. Agora, tem uma coisa, você não pode contar pra ninguém. E ele falou, não, então eu não quero não. Aí não tem graça. A única graça é se eu puder contar pra todo mundo. Exatamente. Aqui, ó, pergunta que mandaram pra você aqui, Jorge Cajuru, por vídeo, ó. 2002, quando você polemizou aí, quando você disse que não torceria pra seleção brasileira, cara, por causa da CBF. Te perguntar se você ainda tem a mesma opinião. É verdade. Eu declarei no jornal O Estado de São Paulo, na coluna do Casagrande, comentarista da Globo, e apanhei pra caramba, levei porrada pra caramba, crítica pra caramba. Eu falei que torceria e torci contra o Brasil em 2002, mesmo a seleção tendo sido dirigida por um amigo, o Filipão, e eu nunca mais torci para a seleção brasileira e não torço. Para mim, futebol é negócio, estou fora. Por que o Brasil nunca mais ganhou uma Copa? É problema técnico ou você acha que tem alguma outra coisa aí? Você matou, Bolívia. O nosso futebol hoje é pobre. Nós não temos mais craques como antigamente, né? Nós temos um Messi aqui? Não. Deus nos deu esse privilégio de um Messi? Não. Por falar nisso, o cara mais fora de série que a gente tem é o Neymar. Se você fosse o Tite, que tipo de postura você teria com o Neymar? Você seria um pouco... Você puniria o Neymar quando ele fizesse merda? Sim. Como que você trataria o Neymar? O Neymar só pode ser tratado como um pai digno, um pai exemplar, corrige um filho que tenha problemas. E qual que é o problema dele? O problema dele é a cabeça, né? Louco, né? Outro dia eu fiz uma pesquisa lá no meu Twitter. Quando o Neymar deu esse soquinho no torcedor aí, muita gente começou a fazer campanha, pô, o Tite tem que deixar de convocar ele pra Copa América pra ele se ligar, pra ele aprender que ele não pode fazer o que ele quiser, tal. Eu acho que não é nem só por essa reação, é por um monte de coisas, né? Deu mais de 70% das pessoas pedindo pro Tite não convocar ele. Você acha isso certo ou você acha que aí puniria a seleção? Tem que fazer outro tipo de coisa? E eu acho que tem que punir. Um pai só melhora um filho com punição, entendeu? Então deixaria de convocar? Claro!
Como é que tem? Dane-se se eu perder a Copa América. Copa América e merda é a mesma coisa. Mas pro Tite é importante essa Copa América. Eu acho que se ele perder, talvez mande ele embora. Mas tem que ser punido um menino desse, porque só através de punição que ele vai entender, que ele vai melhorar. Ele não pode ser bajulado como ele é. Ele foi bajulado demais. Era no Santos, tudo que ele queria ele fazia, tudo que ele queria ele tinha. Tem entendeu? que receber um não na vida, você Claro, um acha? menino novo demais, com a fortuna no bolso, né? Um pai porra louca como ele tem, Sim. entendeu? E sobre o Tite, você acha que gosta do trabalho dele? Adoro. O Tite é um filipão, porém mais estrategista. E agora eu vou falar os nomes aqui, você fala uma frase assim pra resumir. Guardiola, Melhor. o melhor do mundo. Sampaoli, Um dos melhores. Luxemburgo, Não levaria pra minha casa porque cantaria minha mulher. como técnico. Como técnico, no intervalo, o melhor que eu conheci. Abelão, Abelão, tipo Filipão. Família. E bom caráter. Renato Portaluppi Gaúcho. Provou em campo que é do ramo. Pode ser um dia técnico da seleção? Pode, claro que pode. Se um dia o Tite Um sair... sujeito que calou a boca de muita gente. Pois é, e se um dia o Tite sair, você acha que ele é o melhor nome hoje? Hoje, eu escolheria. Apostaria nele. Eu apostaria nele. E ele puniria o Neymar, hein? O Renato Gaúcho mudaria o Neymar. O Neymar não faria com o Renato Gaúcho o que ele quisesse, não. E o Renato que pulava muro de concentração pra ir pra balada e os caras. E eu que denunciei. Copa do Mundo de 86. Mas não foi culpa dele. Quem tava bêbado era o Leandro. O Leandro. É. Ele foi E o Leandro é meu influenciado. amigo, peixe frito, meu amigo. Sim. Milton Neves. Não tenho mais nada contra ele. Ele foi muito gentil comigo numa entrevista para o André Henning, onde ele chegou até a admitir que eu sou melhor do que ele como comunicador. Ele te alisou. Não alisou, não. Ele falou palavras sinceras, porque quando eu era amigo dele, ele falava isso pra mim na frente do Theo José, na frente do Datena. Cajuru, você é melhor do que todos nós como comunicador. Quando a gente brigou, ele começou a falar diferente. Então hoje, pra que eu vou guardar mágoa dele se ele não tem mais mágoa de mim? Vocês se encontram? Não. Ele Nunca mora em mais São- viu? Não, nunca mais ouvi. Mas se vê-lo, eu vou dar a mão pra ele, um abraço. Muito bem, Juca Kfouri. É um exemplo raro, né? Uma ignorância de honestidade. Dificilmente você vai conhecer outro. Juca Kfouri foi um pai para mim. Porém, com exclusividade, eu vou te informar. Eu não tenho mais com o Juca Kfouri aquela amizade de antes. Que era tipo filho e pai. A gente ficou um pouco distante. Eu não sei por qual motivo. Eu só posso dizer que, Juca Kfouri, moralmente, eu nunca te decepcionei. Se alguém fez a sua cabeça, não é culpa minha. Galvão Bueno. Irmão. Neto. Irmão. E agora umas perguntas do Twitter assim pra você responder mais rapidamente, ó, que mandaram. Quando o Galo contratou o Ronaldinho, você falou que o Calil tinha que ser internado. É verdade. E depois você foi obrigado Errei. a elogiar o Ronaldinho e falar... Pedi desculpas olhando pra ele, pedi desculpas publicamente. Você e ajoelhou e falou que o Calil tava louco. falei mesmo. Que o Ronaldinho sabia Agora, não saber foi de só o putaria. Cajuru que falou. Juca Kfouri também falou, Milton Neves também falou. Aí só o Cajuru se ferrou. E todo mundo Só que- chupou essa manga aí, né? Só que eu fui grandioso. Eu pedi desculpas publicamente a ele e Ronaldinho Gaúcho. Ah, o Ronaldinho é o Atlético também, que foi campeão da Libertadores. Claro. E por causa do Ronaldinho. Claro, jogou Ele muito. que fez a diferença. Jogou muito. Por que deixou o jornalismo e entrou pra política? Acha que trocou um meio sujo por outro? Pior? Sim, pode até ser o mesmo chiqueiro, né? Só que de nenhum chiqueiro eu levarei nem o cheiro e nem a caatinga. Eu só deixei o futebol porque por 40 anos na televisão brasileira, toda vez que eu fui tirado do ar, eu fui tirado do ar a mando de um político. Aí eu falei, bom, é assim então? Então eu vou deixar a televisão, 40 anos, pedir demissão ao vivo na TV Esporte Interativo, de surpresa, e no programa Raul Gil no SBT. Pedi demissão, encerrei a carreira e falei, agora eu vou para a vida pública. Por quê? Porque se eles me tiraram do ar naquilo que eu mais amava fazer, que era a televisão, eu agora vou tirá-los do ar naquilo que eles mais amam fazer, que é roubar na política. Só que não covardemente como eles faziam comigo, pedindo a minha cabeça aos meus patrões. Eu vou tirá-los do ar nas urnas. Você já teve que, por ameaças, sumir aí, se esconder no mato aí, Mentira. né? Não é verdade? Mais uma. Não é verdade? É impressionante como criaram coisas comigo, né? Eu, Goiânia, morando, e comecei a bater forte em um bicheiro lá do estado, ok? E comecei a bater forte na relação dele comercial com o governador do estado. Denunciá-los, né? Os dois, né? Aí o Ronaldo Caiado, que aí está vivo, e o Jorcelino Braga, meu amigo, que aí está vivo, os dois vieram e disseram assim, Cajuru, dá um tempo. Viaja, vai passear, vai para São Paulo, vai pro Rio. Ah, então vai você pra não recebeu Búzios. ameaça nenhuma. Nenhuma, ninguém me ameaçou. Eu seria mentiroso e eu não sou. Quem mente também rouba. Nunca ninguém fez ameaça. Aqueles jornalistas de quinta
quinta categoria, os Gama da vida, os Kleuber da vida lá em Goiás, eles inventaram primeiro que eu sumi. Sim. E depois que eu tinha sido encontrado morto em Goianésia, no trevo da cidade. Ah, só boataria, então. Só sacanagem. Às vezes você não deita no travesseiro e fala, será que um dia não vão armar uma pra mim aí? Porque eu tô mexendo com os caras meio perigosos. Penso. Minha ex-mulher falava muito isso, tinha medo. Por isso que ela não gostava de aparecer. Ali não tirava foto comigo de forma alguma. Então eu sei que fisicamente é um risco. Agora, essa história de que, Cajuru, alguém pode te matar. Bobagem, ninguém mata ninguém. Até porque esses bostas que eu falo, esses vagabundos que eu falei, eles não matam nem formiga. Vamos pro já ou jamais, que é o último quadro aqui. Eu falo uma frase e você só responde com já ou jamais. Com já ou jamais? Já ou jamais. Processou alguém? Jamais. Jamais, só foi processado, né? Eu processei uma TV de Belo Horizonte e retirei depois. Apanhou? Nunca levei um tapa na cara. Nada? Não, até porque eu não tenho idade pra isso mais. Né? Se eu levar um tapa na cara, no outro dia, quem der, amanhece. Achou que seria morto ao vivo pelo pugilista? Nada, aquele é um bundão. Ele aproveitou que estava ao vivo, ele via o monitor. Gordinho, bunda mole. Gordinho, bunda mole, a audiência crescendo, e eu fiquei olimpicamente. Você tem imagem. Eu vi. Eu fiquei ali olimpicamente. Até chegar o Silvio Luiz do meio. Eu não tive medo, não é por causa do Silvio Luiz, não aguentava um tapa do boxeador. E nem eu. Se eu levasse um telefonema dele, eu ficaria 2 anos dando sinal de ocupado. Agora ele é um bundão, fez média lá. Mas na hora você não ficou assim, fudeu, vou tomar um soco na cara. Nada, não tô nem não. Até porque se eu levasse soco na cara, deu 15. Aí daria 25 de audiência. Se arrependeu de alguma coisa que falou? Arrependi. Do quê? Do Boris Casoy, eu acho que eu exagerei. Ele também errou comigo. Você sabe que eu não sou um malandro, Boris. Você sabe. Deu risada com o perfil Zoinho do Cajuru no Twitter. Dei, adorei aquilo lá. Interessante. Ele bota o Zoinho do Cajuru em todas as Amei. Na E era o óculos que eu mais amava e eu dei de presente pro Neymar. Na viagem para o Japão, na final do Mundial de Clubes, ele olhou assim, dentro do avião. Você gostou, Neymar? Gostou. Eu, babaca, fiz média com ele. Toma. Nunca mais eu tive um óculos daquele. Fez suruba com o Raí. Respeita, moço. Eu fiz uma coisa com o Raí. Então. É isso que você quer saber? Ah. O Raí estava pegando, literalmente, uma belga estonteante. A suruba que eu digo é uma brincadeira ali, sem... Suruba quer dizer, ele com mulher e eu com mulher. Isso! Bom. Isso. Falando uma baguncinha ali. Fiz, claro. Ele com a belga e a belga levou a amiga dela. E o Sócrates e o Raí já proporcionaram a mim grandes conquistas. E o Sócrates feio. O Sócrates era feio pra caramba, né? Mas ele tinha uma... Mas ele tinha um papo, uma lábia. Lógico, uma porra. lábia. Ele tinha todo um charme aí, doutor. O Sócrates pegava a mulher que ele queria. Transou aqui no Senado Federal, já ou jamais? Jamais. Jamais. Ué, tá louco? Jamais. E se tivesse a chance, eu não faria isso dentro do gabinete. Esse é um modo de desrespeito de um empregado público. Usar o gabinete do Senado para praticar sexo, com tanto lugar que você tem para praticar sexo. Viu político com droga dentro do Congresso? Ainda não. Se ver, eu subo na tribuna e falo. Jamais, então, né? Jamais vi até hoje. Jamais. Recebeu oferta de propina. Essa caneta aqui, sabe quem me deu? O Datena. Eu ponho um chip. Quando eu vou pra tribuna, eu ponho um chip. Eu fico preparado. Se chegar alguém pra falar em propina, pra falar em algum toma lá da cá comigo, eu faço assim com a caneta, ó. É a caneta E gravadora? entra no ar ao vivo na hora, uma caneta gravadora. Áudio e vídeo. Eu coloco no ar na hora. Na hora, Bolívia. E ninguém tem essa coragem. Oferecer um toma lá da cá pra mim? Pra acabar, ficou bebaço com o Galvão. Peguei com o Galvão. Inclusive fiquei bebaço, não. Nós ficamos altos, ele, eu e o Vampeta, disputando a mesma mulher na boate Cristal, em Foz do Iguaçu. Então já. A mulher cobrava $1.500 e acabou saindo comigo por $500. O apelido dela era Julia Roberts. Melhor impossível. Né? Cajuru, obrigado. Obrigado, eu que te agradeço. Obrigado pela entrevista. Vem cá, cara, o pessoal, tô rapidinho aqui, o pessoal todo aqui achou que você iria me sacanear, que ia ser uma entrevista, que ia ter uma merda federal, que a gente ia acabar brigando. Por quê? Olha, eu quero dizer o seguinte, de todas as entrevistas que eu fiz em um programa desse estilo, nunca fiz uma entrevista igual, fui bem tratado, respeitado, respondi tudo que eu quis, com liberdade, portanto foi a melhor entrevista que eu consegui até hoje, aqui no BTS, aqui com
com o Bolívia. verdade isso, de aqui com coração? vocês. Pela minha mãe, eu não minto. Que do pela minha caralho, visão. Cajuru, mas ó, assim, eu nunca sacaneei ninguém. O programa é pra ser assim, Ih, mas é pro aqui todo entrevistado mundo gostar. tá morrendo de medo. Aquela ali, por exemplo. Por que tá morrendo de medo? Já assistiu o BTS alguma vez? Já viu alguma coisa constrangedora? Nunca aconteceu nada, pô. Ah, Jorge, o que eles vão perguntar pra você, Jorge? Aquela que me viu com o Marinho lá, o Ó, mas ó, boxeador. eu fico muito feliz de saber isso, porque o Silvio Falei, Luiz também Jorge. falou, o Silvio Luiz que tem 84 Grande anos. cara, adoro, amo o Silvio Luiz. 83 para 84 anos e falou e escreveu no Twitter: a melhor entrevista que eu dei foi pro Bolívia. E eu fiquei muito feliz. E eu vou escrever a mesma coisa hoje, a hora que você sair daqui no meu Twitter, @senador Cajuru. Pô, do caralho, Cajuru. Tá? Obrigado Por exemplo, me se você não receber. cortar nada, Valeu. né? Não, a gente vai ter que dar uma Tem que editada. dar uma editada. É nóis, obrigado, Cajuru. Valeu. Até quinta que vem com mais um BTS Brasil. Esse foi cabuloso. É nóis. Até semana que vem. Tchau. Salve!